Olá, leitores do TEL, Luiz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre aliases aqui no terminal, nos comandos aqui do Linux, no caso aqui. Nesse caso, para esse tutorial específico, eu estou utilizando o Debian, mas isso vai funcionar na maioria das versões do Linux, se não todas elas, né? Então vamos abrir aqui o terminal. E aí o que acontece? Normalmente quando você utiliza muito o terminal, principalmente quando você gerencia servidores com Linux, você digita muita coisa no terminal e às vezes os comandos são bem grandes, né? Por exemplo, um exemplo que não é tão grande assim, mas que a gente costuma fazer: sudo apt get update e sudo apt get upgrade. Esse é um comandinho para eu atualizar, por exemplo, os pacotes aqui do Debian, aqui, ou do Ubuntu, ou do Linux Mint, tanto faz. Então, o que a gente faz aqui? No caso, esse comando, ele não é tão grande assim, mas são dois comandos que eu estou digitando numa linha só. E seria muito mais conveniente eu digitar uma palavra só, alguma coisa, e ele fizesse isso tudo para mim. Para eu fazer isso aqui no Linux, eu simplesmente digito alias, o nome do alias que eu quero, por exemplo, atualiza, e aí eu coloco igual e coloco entre aspas os comandos que eu quero: apt get update e apt sudo, aliás, né? Sudo apt get upgrade e dou enter aí. E aí, assim que eu digitar atualiza, ele vai fazer já aquilo que eu pedi. Digitar a senha aqui, porque eu estou utilizando o sudo, né, no caso. E aí ele já vai fazer isso que eu digitei lá no alias, né? Bem, um problema que você vai encontrar com isso aqui é que se eu fechar o terminal e voltar nele, por exemplo, eu já não tenho mais aquele alias, atualiza, já não existe mais. Então o que acontece? Esse alias foi temporário. Se eu digitar ele aqui simplesmente igual eu fiz da outra vez, essa opção aqui, alias, tal, o que acontece? Ele cria esse alias, porém, quando eu fecho o terminal, ele já deixa de existir. Para resolver esse problema, aliás, isso não é um problema, né? Esse é o comportamento do bash aqui no caso, né? Para resolver isso aí, o que você vai fazer? Você pode editar esse arquivo aqui, .bashrc, e colocar esse alias aqui no final desse arquivo bashrc. Eu não sei se eu fui muito rápido aí, deixa eu só sair daqui. Eu digitei aqui nano, que é um editor de texto que já vem por padrão aqui no Debian, no caso, né? Bashrc, nano bashrc, e aí eu abro esse arquivinho. Esse arquivinho ele fica na home da gente oculto, né? No caso aqui. Então, para eu resolver, eu digitaria aquele comando aqui: alias atualiza igual a, e o comando que eu quero no caso aqui dentro. Um outro caso aqui é que, se você prestar atenção aqui, quer ver? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Se você prestar atenção aqui, ele está te falando que as definições do alias podem ser também incluídas por aqui, ó. Se esse arquivo aqui existir, ele vai incluir esse arquivo aqui como os alias, né? No caso, então, ao invés de eu alterar esse arquivo bashrc, eu posso simplesmente ou criar ou atualizar esse arquivo bash aliases aqui. Para eu fazer isso, no caso aqui, se você quiser colocar aqui, você pode pressionar aí, no caso, Ctrl O para salvar e dar Enter, e Ctrl X para sair. Se eu quiser, por exemplo, utilizar o outro, que é o mais recomendado lá, que já é criado especificamente para isso, aquele arquivo bash aliases, também oculto, né, no caso, .bash aliases, eu digitaria aqui, por exemplo, echo. No caso, esse é um método mais simples. Eu vou te mostrar mais avançado um pouco, aliás. Depois eu vou te mostrar o outro. Eu digitaria aqui echo, e aí colocaria tudo dentro de aspas e digitaria o comando que eu quero. No caso aqui, alias atualiza igual a, abre aspas, fecha aspas, sudo apt get update e sudo apt get upgrade. Nesse caso aqui, eu estou criando esse comando, mas você pode fazer para qualquer comando que você quiser aqui. E aqui, depois que eu digitei esse echo, eu coloco duas vezes o sinal de maior que e digito o nome do arquivinho, .bash aliases. E aí, assim que eu fiz isso, eu digito bash aqui, só para ele recarregar o bash, e aí eu posso utilizar já o meu alias, que seria, no caso, o atualiza. E aí, se eu fechar o terminal
e abrir novamente, você vai ver que ainda existe o atualiza. E os aliases, o legal deles também é que ele também é autocompletado se você pressionar a tecla Tab, né? Igual os comandos mesmo que você utiliza no Linux. Outra coisa interessante, se você quiser ver quais alias que existem, alias, e aí tá lá os alias que já existem aqui no seu Linux, né? No caso aqui. Um outro método de você fazer isso é simplesmente editar o arquivo .bash aliases, desculpa, e dar enter aí. E aí você vai ver os aliases que tem. No caso só tem esse aqui, eu posso criar mais algum. No caso aqui, alias limpa, por exemplo, igual a sudo apt get clean. Só um exemplo só. Posso colocar, por exemplo, lista igual a aliás, alias, né? Alias lista igual a ls-a, -la. Nesse caso aqui, o alias ficou maior do que o comando mesmo, né? Você tem que ponderar e ver o que você faz, porque alias normalmente você vai utilizar para comandos muito grandes mesmo, que é mais normal, né, de se fazer. Então, sair daqui, digito bash, e aí eu posso digitar, por exemplo, lista, e aí ele vai listar tudo que tem aqui na minha home, incluindo os arquivos ocultos. E eu posso fazer também limpa, né, no caso aqui. E aí eu vou ter que digitar minha senha do root, porque eu estou utilizando minha senha, aliás, porque eu estou utilizando o super user para fazer isso aí. E é isso. Se você quiser, por exemplo, sumir com todos os alias de uma vez, rm-bash aliases. E aí você vai apagar aquele arquivinho aliases lá. E se você digitar bash, aliás, atualiza. Ele já não existe mais aqui no caso. Bom, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Se você tiver alguma sugestão de tutorial, posta aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia quase todos os dias para você. Até o próximo.